O título da pregação é Finalmente Alguém 100% Confiável. Vamos ao livro de 1 Reis, capítulo 8, versículos 54 e 56. Primeiro Reis 8, 54 a 56, na inauguração do templo por parte de Salomão, em torno de 950 anos antes de Cristo. O pai dele, Davi, tentou fundar o templo, fazer o templo, mas Deus não permitiu, alegando que Davi tinha sido um homem muito sanguinário. Então Deus não o achou habilitado para fazer o templo. Davi dirigiu ofertas grandes para material e recursos para a confecção do templo. Ele próprio contribuiu com o patrimônio particular dele. A história é muito interessante. Mas ele mesmo não fez. Ele entregou para o filho Salomão fazer. A oração de inauguração do templo é muito bonita e longa, eu não vou ler tudo, mas eu quero só um pedacinho dela. 8, 54 a 56. Diz assim: tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, que eu não vou ler, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou diante do altar de Deus, do Senhor, pôs-se em pé e abençoou toda a congregação de Israel em voz alta, dizendo: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. E a passagem continua. Vamos orar, parando aqui. Obrigado, Senhor Deus, por esse testemunho belíssimo de Salomão. Nós possamos fazer desta frase, ou deste conceito que ele colocou aqui, lá, fazer aqui a base da nossa pregação, e obviamente não pela pregação em si, mas que penetre em nossos corações e em nossas mentes a vontade de aplicar isto nas nossas vidas e de meditarmos um pouco o que fazer com esse fato espetacular da tua confiabilidade. Nos ensina, Senhor Deus, e salva almas em nosso meio, se porventura alguém está aqui ainda sem Cristo. É em nome dele que nós te pedimos e agradecemos de antemão. Amém. Importante lembrar que Israel estava cercado de povos pagãos. Ele próprio Israel havia destruído vários povos pagãos que ocupavam a terra prometida, destruído por ordem de Deus. Aliás, destruíram menos do que era para ter sido, tanto que uns poucos que ficaram ainda foram más influências para Israel e motivo deles pecarem. Mas mesmo limpa a área, vamos dizer dessa forma, ao redor de Israel, apinhado de povos pagãos que tinham deuses de pedra, de pau, de madeira, ou seja, deuses da sua própria imaginação. Era fundamental que Israel notasse o privilégio de ter um Deus altamente confiável. E a ênfase que Salomão coloca aqui é na fidelidade de Deus. Segundo tudo o que prometera, nem uma só palavra falhou. É uma fidelidade total. É um cumprimento, como hoje se gosta de dizer, radical da palavra de Deus. Não deu uma só brecha, um só motivo para que dissessem que Deus não cumpriu tudo o que ele prometera. Nem a palavra falhou do que ele havia prometido a seu servo Moisés.
Salomão disse isto, aí, aliás, vou chamar aqui o próprio Moisés, para que ele testifique isso. Não dava. Moisés havia morrido 500 anos antes. Então, vejam o valor do testemunho de Salomão, cobrindo um período de 500 anos. Há 500 anos viveu Moisés, esteve entre nós, tirou o povo do Egito, Deus deu a lei através de Moisés, tanto que ficou chamada lei de Moisés, na realidade a lei de Deus, através de Moisés. Pois bem, nós temos 500 anos para examinar se uma só palavra falhou do que ele prometeu a Moisés. E antes de entrar na terra prometida, o próprio Moisés havia dito, Deuteronômio capítulo 12, versículo 10, se não quiser ir até lá, eu posso ler sozinho, você ouve, vou só ler o versículo. Moisés agora falando: mas passareis do Jordão, e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguro. Aí 500 anos depois, Salomão disse: foi mesmo. Deus disse para Moisés, Moisés falou isto. Claro, Salomão não estava se referindo a esta frase específica de Moisés, mas tudo o que encorpava a lei de Moisés. Mas nada falhou, exatamente como Moisés disse que iria acontecer. Aproximadamente 10 anos depois de Moisés, Josué lembrava ao povo também a fidelidade de Deus, com palavras semelhantes às que Salomão iria usar 500 anos depois. Josué capítulo 21, versículos 44 e 45, diz assim, Josué 21, 44 e 45 diz: o Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Josué, vocês sabem, foi o líder que sucedeu a Moisés. Segundo tudo quanto jurara a seus pais, nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles, a todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Só que Josué estava olhando um período curto, foi 10 anos depois de Josué, de Moisés, e o próprio Moisés aparecera em cena 40 anos antes de entrar na terra prometida, porque passaram 40 anos no deserto ali. Então, quando Josué falou, ele tinha um intervalo de tempo em torno de 50 anos para poder dizer isso, que já é muita coisa. Aí Salomão praticamente repete, literalmente, as palavras de Josué, e agora com um período de 500 anos, para chamar a atenção e dizer como esse Deus é fiel. Só que as palavras de Deus a Israel não começaram com Moisés, mas com Abraão. Foi ali que Deus começou a falar sobre Israel, o povo que ele iria suscitar. Escolheu o primeiro deste povo, Abraão, e ali Deus já começava a fazer as promessas, das quais se referem Moisés, Josué e Salomão, embora esses três falassem mais das promessas de Deus com relação à lei de Moisés, mas a lei legislou o que Deus queria com relação a Israel e aos povos em geral, na época ainda muitas coisas para frente, mas ele começou a falar de Israel para Abraão. E quanto tempo antes de Moisés viveu Abraão? 10, 50, 100, 500. Então, em vez de Salomão ter falado das promessas que Deus fez a Moisés 500 anos antes, referente a Israel, ele muito bem poderia ter dito as palavras feitas por intermédio do seu servo
Abraão, 1000 anos atrás, 1000. Agora, estamos falando de um período que até excede a nossa compreensão, porque a nossa vida abrange 70, 80, 90 anos, 100 anos de idade, quando muito. Então, quando falamos em 1000 anos, foge um pouco. Então, que privilégio de Israel ter um Deus tão absolutamente confiável. Agora eu quero ir um pouco mais fundo nessa questão de confiabilidade. Por que Deus é tão confiável? Onde está a base para isso? Citarei apenas 2 bases, que não exaurem o assunto. Há outras, mas eu quero ficar em 2 só: poder e caráter. As 2 coisas juntas. Deus faz tudo o que quer. Vou ler uma sequência de passagens, 1 Crônicas 29 e 12. Primeiro Crônicas 29 e 12. Riquezas e glória vêm de ti, falando Davi, o pai de Salomão. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Curioso. Aqui não fala apenas do poder que Deus tem. É um Deus muito poderoso. Mas existe um outro Deus também muito poderoso. Aliás, existem muitos outros deuses poderosos. Os pagãos ensinam isto. Aliás, há um Deus que a especialidade dele é o fogo. Outra especialidade do outro é a guerra. E cada um então tinha a sua área de atuação, com vários deuses, cada um com muito poder. Aí vem Davi e diz assim: com este Deus não é assim, porque ele não somente tem poder, mas é ele que dá poder a quem quer que tenha algum poder. É ele que dá, é dele que emana todo o tipo de poder que se possa conceber na existência. Vem dele. Então, se há alguém poderoso no governo de algum país, por exemplo, hoje, esse poder veio de Deus. Romanos 13 diz exatamente isto. Deus é que dá poder e constitui as autoridades. Aí, se o outro é forte, tem poder físico, como Sansão, pelo menos em algumas circunstâncias, quando estava com o cabelo grande, essa força gigantesca de Sansão vinha de quem? De Deus. Então, força física, mental, espiritual, força financeira, força política, qualquer tipo de força e de poder vem deste Deus. Isso elimina a ideia de deuses poderosos, que são concorrentes deste Deus de Israel, fazendo aí quase que um campeonato de poder entre deuses. Não existe isso. Salmo 135 e 6. Ajuda tanto quando nós nos imbuímos do fato de que Deus é todo poderoso. Tudo quanto aprouve ao Senhor, tudo que Ele quis, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Não há limites para Deus fazer o que Ele bem entende. Jó 23 e 13, pobre do Jó aqui, lutando no meio da sua aflição, e depois de perder os filhos, perder os bens, tudo, e agora com uma doença terrível. Jó 23 e 13. Ele já vinha dizendo, meio reclamando, embora ele reclamou muito
no seu sofrimento. Alguns acham que Jó não pecou em nada disso, eu acho que pecou em muito. Acho que o próprio livro dele declara isto. Ele não havia pecado até aquele ponto em que nós lemos no começo do livro. Em nada disso Jó pecou, mas depois ele pecou e muito, tanto que ele mesmo disse: eu me arrependo em pó e cinza. Arrepende de quê? Eu acho que a gente só se arrepende de uma coisa diante de Deus, de pecado. E ele diz: eu falei do que eu não sabia. Reconheceu a ignorância total dele. Então houve um tratamento da reação dele diante de Deus, e ele foi perdoado. Então é óbvio que ele pecou. Eu não digo isso com prazer, eu digo isso por uma obrigação de alguém que estudou as Escrituras e o livro de Jó e concluiu para mim. Então passo para vocês. Eu acho que a gente aprende muito mais da experiência de Jó e ganha muito mais partindo do princípio de que sim, ele pecou. Agora, eu teria pecado muito mais do que ele. Talvez você, não sei, então não estou querendo diminuir, humilhar ou coisa assim. Não, eu acho que a realidade é um fato. E aqui ele diz: ainda hoje, agora estou no capítulo 23, versículo 1, ainda hoje a minha queixa é de um revoltado. Olha onde é que Jó estava. Apesar de a minha mão reprimir o meu gemido, se eu soubesse onde poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Olha a vontade dele de encarar Deus. Estou em Jó 23, agora 4. Exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos. Olha só como ele está importante diante de Deus aqui. Vai convencer Deus. Saberia as palavras que ele me respondesse. Olha o tamanho da arrogância do pobre do Jó aqui. E entenderia o que me dissesse. Eu entenderia o que ele ia dizer. Qualquer coisa que ele argumentasse contra mim, eu ia entender tudo. Estou cheio de razão, cheio de motivo. Sei o que estou falando. Acaso, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Jó, olha só as palavras. Não, antes ele me atenderia. Agora ele diz o que Deus faria com ele. Ali o homem reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. O homem reto é ele, Jó. Ele argumentaria, entenderia tudo o que Deus dissesse para ele, ele iria convencer Deus de como justo ele era, e Deus então iria decretar o livre. Pronto, Deus não me faça sofrer tanto. Eis que se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Olha o contrário do Salmo 139, que diz que se ele faz a sua morada lá na alva e vai para um lugar escuro, para um lugar claro, para onde for, Deus está lá, isso é maravilhoso demais. Jó diz o contrário. Cadê ele para argumentar comigo? Fugiu? Está se escondendo? Cadê? Porque eu saberia argumentar a minha causa, ele não quer me ouvir. Impressionante aonde Jó chegou aqui. Agora, com um sofrimento atroz, cheirando mal ele próprio, as pessoas evitando até chegar perto dele, do mau cheiro, sem poder dormir, a carne abrasando como fogo. Então a situação dele era absurdamente terrível. Imagine perder um filho, imagine, ele perdeu 10. Então é explicável humanamente falando. Embora eu não estou justificando, nada justifica sermos arrogantes diante de Deus, mas que o pobre do Jó estava aqui num ponto baixíssimo, estava. Eu me adianto, versículo 8, ele ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se operar à esquerda, não o vejo. Esconde-se à direita e não o diviso. Olha só, Deus fugindo de Jó. Que Jó ia dar um aperto em Deus, hein? Grande. O contexto é esse. Os meus pés seguiriam as suas pisadas, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Aí ele atesta aqui a sua integridade diante de Deus, que é verdade. Nada que foi feito com relação a Jó era por causa de alguma punição de um pecado dele, mas é porque ele estava em teste com Deus e sendo tentado pelo diabo, devidamente aprovado por Deus. Eu não quero aqui pregar sobre Jó, que é o que já estou fazendo. Mas tudo isso é para dizer o seguinte, o versículo 13. Mesmo Jó, numa baixa espiritual tremenda, arrogante, achando que poderia se defender diante de Deus, e tu no versículo 13,
ele atesta claramente, mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? Ele quase se contradisse. Antes ele tinha dito que ele iria falar com Deus e argumentar, e Deus iria perdoá-lo e tal. Agora ele diz que quem é que pode dissuadir? Só que ainda fica um toquezinho aí. Eu estou cheio de razão, não pequei nada contra ele. Ele resolveu acabar comigo. Então, por mais que eu fale, e fale, e fale, não adianta, porque ele cismou. Ele cismou. Muito curioso. Sem entrar na questão aqui mais profunda de Jó, eu quero só chamar a atenção do aspecto da absoluta confiança de Jó em que, quando Deus resolve uma coisa, está resolvido. Nisso Jó tinha absoluta razão. Ele não tinha razão, era ao achar que Deus havia quase cismado e de fazê-lo sofrer sem motivação. E o povo do Jó queria se defender, ia atrás de Deus, e Deus se escondendo à direita e à esquerda, fugindo dele. Essa imagem está muito ruim que Jó fez. E a motivação de Deus para fazê-lo sofrer. Ele não estava confiando bem aí na justiça de Deus, no critério de Deus. Ele não estava não, nesse ponto. Depois ele voltou, como já falei, se arrependeu, e um grande servo de Deus, sem dúvida, um gigante da fé. Era uma crise pela qual ele passou. Jó, dá até pena por tudo que ele passou, e depois foi duplamente abençoado e tal. Só que no meio de toda essa crise, Jó atesta a total confiabilidade no poder de Deus, que diz assim: quando eu quero, eu faço. Isaías 43 e 13 eu não vou ler, mas fala também do poder de Deus. Então, se Deus faz tudo o que quer, então tudo o que ele diz que vai fazer, ele fará. Óbvio. Agora, irmãos, eu reconheço que é difícil para nós imaginarmos isto. Imaginar uma situação em que alguém faz o que quer. Porque nós não temos padrão humano. Não há um ser humano que nós podemos olhar e dizer: esse aqui faz o que quer. Talvez a gente pense iludidamente que um bilionário, porque tem todo o dinheiro que possa imaginar, faz o que quer. Ingenuidade. Que um presidente, um rei, faz o que quer porque tem muito poder nas mãos. Ingenuidade. São escravos muitas vezes. E aqui talvez a gente se pensar, mas a gente não tem padrão humano, nem Jesus Cristo. Deixe-me dizer que, se pensarmos em Jesus Cristo no seu estado de humilhação com que ele esteve aqui, nem ele é um padrão para nós imaginarmos ele, tudo que ele queria fazer, ele faria, porque na realidade ele estava numa missão complexa de submissão, de humilhação e de serviço. Agora, ele queria fazer aquilo, nesse aspecto ele fez o que quis, né? Mas para ser uma ideia de poder, muita autoridade, todo o poder nas mãos, não era um exemplo ainda, até ele voltar para o céu e disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Hoje sim, Jesus Cristo, como está lá no céu, é um protótipo de humano, ou seja, é um padrão. Vamos dizer, protótipo quer dizer que é só alguma coisa parecida. É um homem e Deus ao mesmo tempo, que tem todo o poder. Mas nós não o conhecemos aqui na terra, nunca vimos Jesus Cristo pessoalmente. Então nós continuamos sem referencial. Independente da idade que você tem, pouco ou muita, você nunca ouviu falar de alguém que tem todo o poder nas suas mãos, de fazer o que quer. Então, quando nós lemos sobre um Deus desse, é difícil até imaginar. Vou ser um pouquinho mais duro com nós mesmos. É difícil até acreditar. É difícil até acreditar. Puxa, sabia? Puxa pela nossa fé. Acreditar no Deus que pode tudo. Nós não temos padrão. Então só vai pela fé mesmo. Ah, você sabe muito bem o que é ser incapaz de fazer o que você desejava, por
motivos diversos. Você está indo para um compromisso e prometeu pontualidade britânica. Você não pode chegar atrasado para esse compromisso. Ok, pode deixar comigo. Aí você se vê engarrafado no meio do trânsito, o período que você achava que ia levar 20 minutos, passa 1h20. Então você é incapaz, você quis chegar, mas não chegou. Você estudou o ano inteiro para o concurso e no dia do concurso amanhece com febre de 39 graus. Acabou. Aquele concurso já era para você, incapacidade. Aí você, eu garanto que eu vou fazer isso para você. Amanhã eu vou tomar essa providência. Depois de demência, aí esqueci. Incapacidade, falha, nossa. Cadê a confiabilidade? Então você não é uma pessoa confiável. Eu não sou uma pessoa confiável. Podemos ter a intenção de fazer, e nem sempre temos, porque nós somos às vezes maliciosos também. Infelizmente ainda temos o pecado que nos atrapalha. Então não é sempre, mas eu estou sendo até bonzinho com nós mesmos. Não, vamos supor que você quis fazer uma coisa corretamente, de todo interesse, toda boa vontade, foi sincero, nessas coisas que você falhou. Tudo bem, sincero ou não, você falhou, mostrando que você não é confiável. Então a incapacidade humana já está muito arraigada em nossas mentes, que é difícil imaginar um Deus que pode tudo. Mas não é somente o poder. Agora eu quero passar para a segunda parte. Não é só o poder que torna Deus absolutamente confiável para Salomão dizer assim: olhem 500 anos para trás, olhem para Moisés e vejam se Deus falhou numa palavra. Aliás, se vocês quiserem, olhem para 1000 anos, escolham. Então, não é só o poder de Deus fazer o que bem entende, mas entra o caráter de Deus. Ele é verdadeiro, ele é fiel ao que promete. E poderia prometer, não poderia? Poderia ter a capacidade de cumprir, mas dizer assim: não, te enganei. Às vezes a gente brincando com os amiguinhos, né, as crianças. Ah, vou fazer isso. Eu fiz, não. Eu fiz, não fiz. Fica brincando, enrolando, mentindo, enganando. Não. Ele promete e cumpre. Hebreus capítulo 6, versículo 17 a 20. Diz assim, Hebreus 6, 17 a 20. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Eu fico com a frase, nas quais é impossível que Deus minta. Fique com essa frase. O contexto fala de duas coisas aqui, que foi a promessa que ele fez e o juramento que ele fez, mas isso é uma parte pelo todo, ou seja, podemos dizer que em qualquer área, em qualquer aspecto das promessas de Deus, em qualquer nível que você pensar, é impossível que Deus minta. Irmãos, às vezes parece. Mentir é um verbo muito forte. Então deixe-me dizer, às vezes parece que Deus não foi exatamente aquilo que ele disse, que ele dava a entender nas Escrituras que ele seria para um servo dele, para alguém crente. É a mesma coisa esse tipo de achar nosso. Não foi bem assim que ele prometeu e agora está me tratando. Eu olho para o meu filho, olho para a minha filha e não vejo bem o que ele prometeu. Eu olho para mim próprio, eu olho para as pessoas para quem eu preguei o Evangelho, eu olho para cá, olho para lá, e às vezes eu não vejo essa
incoerência toda entre o que Deus prometeu e o que eu vejo acontecer. Tenho muito cuidado ao pensar assim. Eu reconheço que há problemas nisto, tipo a maneira como você compreende as Escrituras. Qual é a exegese que você está fazendo? Exegese é o estudo, a análise do texto para você dizer assim, ele prometeu isto. Me mostra a passagem. Não, ele está lá em Deuteronômio. Ok. Está em Filipenses. Já é bastante diferente uma coisa da outra. Deus não é imutável, já vem nova exegese ruim. Querer aplicar a imutabilidade de Deus nisto. Não aplicar, mas comprometer. Não, ele é imutável sim, claro. Mas Deus tem suas fases, suas etapas, suas formas de tratar com a humanidade. Então há certos aspectos de suas promessas, muito circunstanciais com o tempo, com o período. Cuidado, muito cuidado em jogar uma promessa do Velho Testamento para hoje. Cuidado, porque é óbvio que muita coisa mudou, é óbvio. Para começar, ali é para judeu, você nem judeu é. Ali era antes de Cristo, agora nós somos pós-Cristo, então mudou muita coisa. Ok? Então, quando você diz assim, não é bem o que Deus prometeu, o que você acha que Ele prometeu, e o seu achar está muito mal feito. Tem mais essa. Está muito mal baseado. Quem você é? Para dizer que o que Deus prometeu, Ele não está cumprindo. Você sabe o que Ele prometeu direito? Pois bem, pastor, eu fui para o seminário, fiquei 8 anos lá, agora eu sei. Agora eu sei fazer exegese, melhor do que o senhor. Conheço as línguas todas originais, e fui lá, e mesmo assim, ainda continuo com a mesma sensação. Bom, admito que agora você está falando com muito mais conhecimento de causa em termos bíblicos, ok? Mas você não vai entender Deus em tudo. Tem mistérios. Deuteronômio mesmo diz que o que não é revelado é de Deus. O que é revelado é nosso e dos nossos filhos. O que não é com Deus. Então, há coisas não reveladas. Ele nos mostrou uma parte. Eu ia dizer pequena parte, não sei se eu posso dizer uma pequena parte. Mas uma parte de tudo. Então, ter muito cuidado. Outra coisa, a sua mente é limitada. Você pode fazer um estudo de um texto hoje, e o mesmo estudo do mesmo texto daqui a um ano, e você entender ou concluir, observar coisas que você não observou na época. Por quê? Porque você é falho, você é sujeito a circunstâncias. Você, quando estudou aquele mesmo texto lá, você estava triste, você estava com a cabeça fechada, você estava desanimado, tudo dava errado na sua cabeça, não estava em condições. Hoje você está bem, você está mais livre, você está de pensamento, você está com mais capacidade de pensamento, sei lá. Ou na época você estava em pecado, e você estava meio bloqueado para entender as coisas de Deus. Hoje, você tratou o seu pecado, você está em paz com Deus, você está bem, você está com alta capacidade espiritual dada pelo Espírito Santo. O mesmo que Ele fechou um ano atrás, Ele lhe abriu hoje, e você entendeu melhor. Então você varia muito. Eu estou só aqui colocando rapidamente alguns fatores que devem levar você a ter muito cuidado antes de dizer, eu não sei, Deus tem feito tudo o que Ele tem prometido. Não. Tem, irmãos, tem. Aceite pela fé algumas coisas. Outras coisas você vê. Claro, essa daí é mais fácil reconhecer essas coisas. Mas a que precisa de fé é mais complexo um pouco. Números capítulo 11, versículo 12, fala que Deus, vamos ler, Números 11 e 12.
Moisés aqui, meio que desesperado diante de Deus pelo que o povo judeu estava exigindo dele, aí Moisés desabafa para Deus: concebi eu porventura todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas: leva esse povo no teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste a seus pais. No que Moisés desabafa diante de Deus: Senhor, não sou pai desse povo, não, és tu. E tu mandas que eu tome conta deles como fosse a ama deles. És tu, Senhor. Coitado, é porque a carga de Moisés era pesada mesmo. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que ele diz: levar a terra que sob juramento prometeste a seus pais. Deus jurou. Ele prometeu e jurou pelo nome dele próprio que iria dar a terra para os judeus. Deuteronômio 6 e 10, eu vou ler só alguns versículos, porque eu fui contar. Eu li 18 vezes em Deuteronômio, é uma frequência muito alta, expressões desse tipo. Deuteronômio 6 e 10. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais. Passa para o versículo 18. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais. Versículo 23. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento. Vamos parar aí, porque são 18 vezes que essa expressão está lá, que ele prometeu sob juramento. Por que Deus fez questão que Moisés escrevesse tão repetidamente esta frase? Para deixar claro que Deus é cumpridor dos juramentos dele. Muito claro. Os propósitos de Deus, falei da fidelidade de Deus. Os propósitos de Deus são coerentes com o seu caráter de pureza, de benignidade, de santidade, de bondade. Deixa eu ler algumas passagens todas do Velho Testamento. Salmo 111, versículos 7 e 8. Salmo 111, versículos 7 e 8. Sempre é bom reciclar a mente, a memória com essas passagens maravilhosas sobre o nosso Deus. Ah, eu já sei. Sempre é bom reciclar a mente e o coração com essas passagens maravilhosas sobre Deus. 111, 7 e 8 diz: as obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos, estáveis são eles para todo o sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Vamos para capítulo 18, algumas páginas atrás, versículo 30, Salmo 18 e 30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Cada passagem dessa, obviamente, daria uma pregação inteira. Isaías capítulo 6, versículos 2 e 3, passagem clássica da chamada de Isaías. Isaías 6, 2 e 3. Vamos para o 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. A gente nem entende direito a descrição. O povo de Isaías não tinha palavras para descrever coisa tão bela
Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 28, versículo 19. Estou apenas vendo de passagens que falam do caráter santo, verdadeiro, fiel, Deus protetor. Isaías 28 e 19. Não é, devo ter anotado errado. Irmãos, como acontecia com a questão do poder, que a gente não consegue imaginar alguém com poder para fazer tudo o que quer. Aqui é a mesma coisa. Nós não conseguimos imaginar alguém cuja palavra seja totalmente digna de confiança, e não podemos imaginar alguém com tanta excelência moral. Nós não estamos acostumados com isso. Negócio é negócio, amizade é a parte. Quer dizer que no negócio eu posso enganar, mentir, prejudicar o outro. Eu não faço isso com um amigo, né? Amigo, eu sou benéfico para o meu amigo, claro. Mas só em dizer que negócio é negócio, amizade à parte, é porque se prepare. Se você vai negociar comigo, se prepare, porque eu vou fazer coisas que eu não faço com os meus amigos. Isso é padrão, gente. Isso é padrão deste mundo, mas nós nos acostumamos com isto. Crescemos ouvindo isto. Quando o governo diz: não vai ter pacote, prepare, porque vai. Sabemos isso. Vira quase uma piada, mas de mau gosto. E uma triste verdade, é trágico. Nós não podemos confiar em quem está nos governando. Quantas vezes eu digo para os pais: olha, se tu fizer isso aqui, você passa 1 ano sem tomar picolé, tomar sorvete. E não faça isso, porque você não vai ter estômago para suportar seu filho pedindo sorvete 1 ano, e nem vai ter coração para aguentar. Não prometa algo que você não vai cumprir. Mas ninguém escapa. É muito difícil meus pais não terem prometido alguma coisa que não chegaram a cumprir, até com boa intenção e tal, né? Ou eu com os meus filhos, você com os seus filhos, ou com seus amigos. Então, a confiabilidade no nosso caráter, agora, né, eu estava falando da confiabilidade no poder de fazer uma coisa, agora eu estou falando de caráter. Eu fiz aquele negócio ontem, fechei, dei minha palavra, sabe de uma coisa? Eu acho que eu me dei mal. Especialmente quando eu cheguei em casa e a mulher... Vou voltar atrás. Voltar atrás? Eu dei um desconto para ele muito grande, eu não devia ser assim, me prejudica, aí você enche de motivo na sua cabeça. Justificação de todo jeito, e se acha o tal. E quando você liga no dia seguinte para o outro, cancelando um negócio que você fez, deu sua palavra, e o outro se zanga, você se zanga com a zanga dele. Tem mais essa, porque eu sou cabo de vergonha, estou vendo. De palavras, estou vendo. Todos nós, uns mais e outros menos, temos caído nesse tipo de situação, gente. Caráter. Seu caráter não é confiável, não, nem o meu. Nós somos falhos, ruins, pecadores, perdoados em Cristo, mas pecadores, egoístas, interesseiros, uma vontade de mentir grande, e muitos crentes, infelizmente, não ficam só na vontade. Então, insinceridade, bajulação, manipulação, é só o que nós temos ao nosso redor.
ao nosso redor e no nosso interior, algumas vezes e numa certa medida. Então, o fato é que nenhum ser humano é totalmente digno de confiança quanto ao seu caráter. Bom, aí a grande exceção é o Senhor Jesus Cristo, mesmo quando ele estava na terra. Quando eu falei do poder, eu disse, bom, ele não estava no uso de toda a plenitude do seu poder e tal, quanto à questão de poder, ele ser usado como ser humano, mas agora sim, então, mesmo na sua estadia na terra, abrindo mão do uso pleno dos seus poderes, da sua divindade, mas o seu caráter estava absoluta e totalmente mantido, 100% da sua pureza, da sua santidade, da sua benignidade estava mantido. Então eu quero fazer, já pensando em terminar, fazer uma pergunta. Pena que nós, que somos gentios, então não somos judeus, não podemos gozar das promessas desse Deus que fez tantas promessas espetaculares para Israel e cumpriu todas elas. Claro, algumas ainda esperam o cumprimento. Então nós não estamos mais debaixo dessas promessas de Deus? Sim, estamos. Com certeza estamos. Esse mesmo Deus, com toda a sua confiabilidade, está convidando todo homem que o busque de todo o coração, se arrependa e venha a Ele. Com o mesmo poder e com a mesma excelência moral. O mesmo Deus lhe promete a todo e qualquer ser humano. Promete coisas espetaculares. E que se as pessoas pensassem um pouco mais assim, quem é esse Deus que está me prometendo essas coisas, hein? Quem é este Deus? Quando estudasse um pouco sobre o poder deste Deus e o caráter deste Deus, muito provavelmente levaria mais a sério e ia pensar, epa, ele pode cumprir mesmo, ele fez de boa fé mesmo. E esse boa fé, bona fide, é uma expressão latina, mas que na teologia, geralmente os arminianos gostam de dizer, se Deus é que escolhe os seus eleitos, então ele não faz de bona fide, ele não faz de boa fé o convite para todo aquele que quiser, venha a mim e beba. Esse convite não é de boa fé. Sabe o que isso significa? Não é um convite sincero. Sabe o que isso significa? Não é um convite, é um convite hipócrita de Deus. Então, como Deus não é hipócrita, claro, eles argumentam assim, eles creem em Deus, como nós temos, mesma coisa, mas como Deus não é hipócrita, como Deus não pode praticar má fé, então nós estamos entendendo errado. Não é bem que Deus escolhe os seus eleitos, não, porque assim seria hipocrisia, mas Ele deixa que cada um escolha ser salvo ou não. Claro, a salvação via Cristo e tudo, mas a decisão é pessoal de cada um. Mas é eleição, meu amigo, aqui da Bíblia, meu irmãozinho. Não, essa eleição aqui é só porque Deus tinha conhecimento de quem ia escolher ser salvo e quem não ia. Os eleitos são aqueles que escolheram ser salvos, só isso. Não é assim. O calvinista diz assim, concordo com você que Deus sempre tem bona fide, boa fé, que Ele não é hipócrita, e o convite que Ele faz é de boa fé, sim, e Ele escolhe literalmente aqueles que Ele quer. Pois explica a boa fé de Deus. Como é que Ele convida alguém para o Evangelho, alguém que Ele não escolheu? Aí o calvinista baixa a cabeça e diz assim, não sei, louvado seja Deus. Acabou. Não sei, louvado seja Deus. E o problema, as grandes heresias chegam quando o homem não consegue esse tipo de humildade e para aí e continua pregando o que entende que a Bíblia ensina e prega mesmo que não sabe explicar cada detalhe, mas humildemente baixa a cabeça e diz assim, pela fé eu creio que é assim. Deus escolhe mesmo, literalmente, e Ele faz o convite mesmo.
de boa fé, para quem quiser venha e beba da água da vida. Pronto, para o mundo inteiro. São as duas coisas paralelas. Eu não sei explicar bem, mas é assim. Quando o homem não faz, não consegue agir desta forma, aí começa, não, é porque, aí vai criar explicações, obviamente puxando passagens, para que concilie as duas coisas. É uma maneira de dizer, eu só vou crer naquilo que eu entendo. Eu não entendo uma chamada eletiva de Deus e ao mesmo tempo um convite de boa fé. Não entendo? Então eu não aceito. Não creio. Então agora, esse negócio de dizer que a eleição é quem vai escolher e tal, isso aí faz mais lógica para a minha mente humana. Isso eu aceito. Pronto. Aí entra uma heresia, eu considero uma heresia esse tipo de pensamento. O fato é que Deus fez promessa de boa fé a todo aquele que venha a Cristo e se arrependa dos seus pecados. Ele prometeu salvação. Vou ler rapidamente que eu já quero encerrar mesmo. Lucas 11, 9 a 13. É bom lembrar isso, sei que você sabe, mas é bom lembrar, lendo. Lucas 11, de 9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, Jesus falando, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Isso é uma promessa, gente. Então você pode dizer, meu amigo, está angustiado sem Deus, buscando resposta existencial para a sua vida e tal, peça o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo para mexer no seu coração, para amolecer o seu coração. Sabe o que acontece? Muitas vezes você não tem coragem de dizer isso, porque parece muito estranho aos olhos de um mundo que vive hoje no século XXI, nesse estado esquisito de coisas. Então você dizer para um colega de faculdade, peça o Espírito Santo, ele ficou doido. Pedir o Espírito Santo, eu sei lá o que é pedir o Espírito Santo, e você parece um ET. Aí você não quer parecer um ET, aí não fala, pois parece um ET, meu filho, não tem problema não, parecer ET desta forma. Tenha a ousadia de dizer para alguém, meu amigo, peça ao Espírito, peça a Deus que ele envie o Espírito Santo. Mas já pensou um espetáculo? Você dizer isso para um amigo um dia, talvez até ser gozado por ele, por isso, depois de 2 anos dizer, rapaz, me converti. Jesus Cristo prometeu perdão e alívio. Vinde em mim todos os que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, vinde e eu vos aliviarei. É promessa. Ele está garantindo isto. Não vou ler Mateus 7, 7 a 8, Atos 2, 37, depois vocês vejam no site lá se quiserem, várias passagens que falam de perdão e alívio, só disse essa aqui de alívio, Mateus 11, 28. Suprimento, não é sofrimento, também tem um bocado de sofrimento prometido por Deus para quem se converte a Cristo, mas eu quero tratar aqui o suprimento, Mateus 6, 31 a 33, que eu não vou ler. Buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? O comer, o vestir. Ele veste a erva do mato, com um lírio do campo, de uma beleza que nem Salomão se vestiu. Um passarinho ele toma conta. Ele não vai fazer isso com você, homem ou mulher de pequena fé, como Jesus falou. Então ele promete suprimento. A palavra deste mesmo Deus de que Salomão falou, está empenhada nessas promessas. Todas elas aqui, as que eu li, através do Filho, Deus Filho, Jesus Cristo.
todo o seu poder será empregado para cumprir, todo o seu caráter será aplicado no cumprimento dessas promessas maravilhosas. Feliz de quem confia, feliz de quem confia nesse Deus todo-poderoso e verdadeiro. Graças a Deus que nós, crentes, já passamos por esta crise, vamos dizer assim, de não fé, de afastamento de Deus, e passamos pelo período da conversão, nos arrependemos, levados pelo Espírito Santo a isso, e pedimos perdão a Cristo e somos salvos, e hoje pela fé que nos foi dada, nós conseguimos crer nesse Deus. Mas fica uma sugestão ainda, faça como Salomão e como outros na Bíblia, adquira o costume de observar Deus cumprindo a sua palavra, adquira esse costume e diga, do jeito que Deus prometeu, do jeito que Deus prometeu, nenhuma palavra faltou. Procure observar na sua vida as promessas que Deus vai cumprindo em você mesmo, nos outros ao redor, e diga para as pessoas, fale da misericórdia não, fale da fidelidade de Deus, poder e caráter santo, que inclui misericórdia, obviamente. Quanto a você, amigo ou amiga sem Cristo, não sei, talvez seja até ofensivo não crer num Deus desse. O que você quer mais de Deus? Me diga aí. Eu sei que a sua vida é muito preciosa para você próprio. Pois é, de fato eu só quero me entregar nas mãos de um Deus, mas com muito poder. Se não tiver muito poder, já tem por aqui os seres humanos que não têm muito poder. Ele tem todo o poder. Mas já vi muito cabo aqui poderoso, mas malvadinho. Deus tem todo o poder e é extremamente excelente no seu caráter. Ele é justo, ele é bom, ele é misericordioso, ele é um Deus cuidador, que cuida, que protege, é um Deus espetacular, muito mais do que você pode imaginar. Se você, amigo ou amiga, não passou por esse processo de confiar num Deus desse, não sabe o que está perdendo, e faça isso, então logo você tenha condições. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, e que teu Espírito Santo aplique-a nas nossas vidas, mas de uma maneira prática, de uma maneira eficiente mesmo, para nós ganharmos com essas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço, te glorifico, te agradeço. Amém.